Shabbat Shalom a todos. Tema da mensagem de hoje: indulgências. Indulgências. Vamos orar, irmãos. Pai eterno, em nome de Yeshua Mashiach, eu levo diante de Ti, Pai, as nossas vidas e esse período em que nós estaremos, Hashem, meditando em Tua palavra. E, Pai, eu agradeço ao Senhor por cada ministração. Pai, as Tuas palavras trago sobre nós, Pai, edificações. O Senhor tem edificado, Hashem, cada palavra, cada ensino, cada palavra de amor, cada expressão de amor do Senhor para conosco, Pai. Aqueles que têm aberto o coração e permitido que as Tuas palavras adentrem dentro de si, têm sido, Pai, edificados por Ti. Cada pecinha que o Senhor tem, Pai, cada parte que o Senhor tem colocado do Senhor em nós, através da Tua palavra, tem, Pai, transformado as nossas vidas. Eu peço ao Senhor, Pai, ajude-nos a recebermos neste dia a Tua palavra e colocarmos em prática, e sabendo, Hashem, que o Senhor, não tendo dúvidas do Teu amor para conosco, Pai, do Teu cuidado e a misericórdia do Senhor tem sido, Pai, grande sobre nós e sido renovada sobre as nossas vidas a cada dia que o sol brilha sobre nós. Fala conosco, ministra nossas vidas, eterno. Eu careço da Tua presença e, Pai, que eu seja um instrumento do Senhor, que apenas o Senhor fale aqui, eterno. Em nome de Yeshua Mashiach, e que a Tua Ruach HaKodesh seja o filtro, Pai, trazendo a compreensão e o entendimento para cada vida daquilo que o Senhor irá falar conosco neste dia. É o que eu te peço, Pai. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja, assim seja. Então o tema da mensagem de hoje é indulgências, irmãos. A paraxá dessa semana, ela inicia no capítulo 4, com a continuação do censo que o Eterno ordenou a Moshe e Aharon realizarem, mas agora foram contados ali os levitas, de acordo com as suas tribos. E no capítulo 5, entre os versículos 5 e 9 especificamente, nós lemos a descrição de uma retratação social ao serviço religioso. Alguém que havia causado, o Orosh Kai acabou de ler para nós aqui, alguém que havia causado o dano a outra pessoa, teria de restituir a perda do seu próximo e mais o valor de 20%. Porém, irmãos, a implicação do dano causado ao outro teria de ser resolvido no tribunal divino, porque mesmo o pagamento com multa não garantia, não era certeza de que houvesse o perdão verdadeiro da outra parte. E este, irmãos, é o grave problema que temos vivido em nossos tempos. Este apelo da alma prejudicada, que faz com que decretos sejam emitidos contra aquele que foi o ofensor. Então, mesmo com a retratação e o pagamento da multa, ainda existia a necessidade do sacrifício da confissão do pecado e a oferta pelo mesmo. Nós podemos observar que mesmo com o reparo do prejuízo com juros, este mesmo prejuízo poderia ficar marcado nas mentes e nos corações das pessoas e continuar produzindo más sentenças que se tornariam em colheitas em nossas vidas no futuro, se Yeshua não intervir e impedir esse dano sobre as nossas vidas, sobre a vida daquele que foi o ofensor. E um mal que hoje atinge toda a terra é que quando se trata de questões pessoais de confiança, mesmo com o arrependimento sincero de quem pecou, pode haver a resistência, irmãos, na liberação do perdão de forma completa, de forma plena. Mesmo no arrependimento sincero da parte que feriu, a confiança pode ter sido quebrada e a liberação da vida de outra pessoa, ela pode não acontecer. E isto, irmãos, tem dividido famílias, tem dividido congregações. Este mal, irmãos, tem destruído tudo que encontra pelo caminho.
Mishlei Provérbios, se você puder, abra as escrituras e acompanhe comigo. Capítulo 18. Mishlei Provérbios, capítulo 18, versículo 19. Mishlei Provérbios, capítulo 18, versículo 19, diz assim: é mais difícil conquistar um irmão ofendido de que uma cidade fortificada. As rixas dele são como as traves de uma fortaleza. Irmãos, a maior dificuldade de lidarmos com estas questões no nosso coração se trata realmente do fator resistência. Quando podemos, irmãos, implicar contra a vontade de Hashem, com rebeldia ao que ele determinou, que é perdoar de um modo definitivo. Irmãos, quantos crentes neste momento estão guardando acontecimentos antigos como se fossem o currículo da vida de uma pessoa, como se a realidade de um momento de crise pudesse definir a outra pessoa. Ou como se não tivéssemos, irmãos, em nossas próprias vidas situações como essas, momentos como esses também. Já há alguns dias eu tenho ouvido o Rosh Carlos dizer que quando somos nós que pecamos, quando nós pecamos, nós buscamos, nós queremos e nós buscamos o perdão. Nós buscamos a misericórdia e a retratação. Mas, irmãos, quando alguém peca contra nós, o que acontece? Normalmente se deseja a justiça, o reparo, a retratação. E eu acrescentaria ainda o reparo, a justiça, a retratação com juros. E este é exatamente o mesmo comportamento do homem que teve sua grande dívida paga. Uma dívida que ele não tinha condições de pagar, mas ele não perdoou aquele que tinha uma pequena dívida para com ele, na parábola do credor incompassivo. Você se lembra? Mishlei Provérbios capítulo 20, versículo 23. Vejamos o que diz. Adonai odeia pesos alterados, e balanças falsas não lhe agradam. Irmãos, este é o modo que Hashem vê as balanças enganosas, quando agimos como o credor incompassivo. E as nossas... Irmãos, vamos fazer uma reflexão. Como estão as nossas balanças? Como está a sua balança? Será que nós temos usado um peso e uma medida para nós? E outro peso e outra medida para o nosso próximo? Irmãos, o termo indulgências que a Ruach HaKodesh nos proporcionou como tema hoje não é um termo ruim. A palavra significa disposição de perdoar culpas, oferecer misericórdia, perdão e a extinção da pena e da dívida. O termo, irmãos, é um termo maravilhoso. Mas a maior parte de nós, irmãos, que conhecemos um pouco da história, se você se lembra um pouco da história, nós não temos simpatia com uma palavra tão bonita do nosso vocabulário. E por que será isso, irmãos? E é bem simples. Se nos lembrarmos do termo vendas de indulgências, que no passado foi utilizado de um modo, irmãos, um modo terrível, que resultou em uma das maiores divergências, desacordos, divisões religiosas que nós temos conhecimento até hoje. A ideia, se você não sabe, era que o pecado poderia ser absolvido se este direito fosse adquirido, comprando o perdão. E isto, irmãos, mesmo antes de pecar.
Então muitos passaram a fazer isso. Eles passaram a comprar estas indulgências e quando eles pecavam, eles sentiam-se guarnecidos, eles se sentiam munidos com a liberação do documento que dizia que eles haviam sido perdoados. Ou seja, pagava-se pelo direito de pecar, irmãos. O direito de pecar, de realizar um pecado intencional, foi planejado, a pessoa planejava o pecado. Mas todos, irmãos, que queriam o direito de pecar, eles pecavam sem ter a consciência da punição ou a perda da eternidade. Não há como, irmãos, não tem como nós pagarmos pelos pecados e delitos que nós cometemos. Mateus 16, 26, a parte B, ele nos enfatiza o que o homem poderia pagar para salvar a sua alma. Somente Yeshua, irmãos, conseguiu fazer isso por nós em um planejamento que Hashem teve para nos resgatar. E quem é que poderia, irmãos? Quem poderia morar com Hashem? Quem poderá alcançar a salvação, irmãos? Quem poderia morar com ele? E quem, irmãos, poderia alcançar tão lindo projeto de salvação? E eu gostaria de ler com os irmãos Tehillim Salmos capítulo 15. Tehillim Salmos 15. Adonai, quem pode descansar em tua tenda? Quem pode morar em seu santo monte? Aqueles que vivem uma vida sem culpa, que andam em retidão, que falam a verdade em seu coração e mantêm a língua longe da calúnia. Os que nunca fazem maldade a outros ou buscam denegrir o próximo. Os que olham com desprezo para os ímpios não admiram seu sucesso ou fama, mas honram aqueles que temem Adonai. Os que cumprem os seus votos não importa quanto custe. Sim, os que se recusam à usura quando emprestam dinheiro e não aceitam suborno para prejudicar o inocente. Aqueles que fazem estas coisas nunca serão abalados. Irmãos, este Tehillim abrange grandemente esse tema que nós estamos abordando. Se nós não tivermos as características de pessoas que vivam bem na horizontal, no relacionamento com o nosso próximo, como, irmãos, nós vamos ter um relacionamento, irmãos, com o Eterno? Memorize em nome de Yeshua esse curto salmo. Porque, irmãos, ele é a sua e a minha garantia de que, para que eu e você, irmãos, não sejamos abalados nem aqui e nem no porvir em Yeshua, irmãos. Mishlei Provérbios 27, 10, parte B. Mishlei Provérbios 27, 10, parte B. Melhor é o vizinho próximo que o irmão distante. Melhor é o vizinho próximo que o irmão distante. Irmãos, eu já provei deste texto em minha vida. Nós passamos por um período, irmãos, no ano de 2020, em que nós tivemos muitas situações de mudanças de irmãos, mudanças de residência de irmãos. E eu me lembro que o motorista e os ajudantes do motorista do caminhão ali, que fazia o frete, eles ficavam, irmãos, impactados de ver a forma como nós nos ajudávamos um ao outro. E eu me lembro, irmãos, que todos faziam com muita alegria. E eu me lembro que quando tinha uma ocasião de uma mudança, nós nos falávamos e olha, tal hora o caminhão vai chegar ali, e todos prontamente estavam ali, e a partir do momento que as portas do caminhão era aberta, a gente entrava ali, e o motorista, os ajudantes, eles ficavam olhando aquilo, eles não conseguiam entender como um povo poderia se comportar dessa forma. A disposição para ajudar
aquele que estava diante de uma mudança naquele momento. Recentemente, alguns meses atrás, irmãos, eu também mudei de residência e um dos meus vizinhos ali, eles estavam saindo de casa e nós tínhamos uma grande amizade, um casal muito amado. E eles vieram para mim, nós estávamos ali no momento de mudança e todos nos ajudando, os irmãos ali, as irmãs nos ajudando. E ele veio, puxa vida, Anderson, que bonito de ver isso, parece um trabalho de formiguinha, nós vemos um atrás do outro ali em fila, cada um levando uma coisa. E a esposa dele, admirada, falou, puxa, Anderson, como é bom nós termos amigos, pessoas que nos amam, não é verdade? Eu falei, é verdade. É verdade. Você ter pessoas próximas a você e você ter este amor. E nós temos, irmãos, nós só temos podido dar, transferir, porque nós temos recebido da parte do nosso Pai que está no céu, irmãos. E o Eterno ministrou a minha vida no momento mais difícil que eu atravessei, irmãos, da minha vida, que foi justamente sobre esta questão. Porque quando nós estamos diante de um momento de dor, alguma situação que nos machuca, que nos prejudica, que nos dói, você se sente a vítima. Eu fui vitimizado. E a tendência é o que você só olhar para você. Você só olha para si próprio, você só olha para a sua dor. E o Eterno começou a ministrar o meu espírito para que eu pudesse olhar a outra parte em que eu me senti prejudicado, a parte ofensora. Irmãos, Yeshua estava para ser, irmãos, emadeirado, sacrificado. Ele estava intercedendo pelas vidas e dizendo ao Pai, irmãos, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E nós vamos sempre, irmãos, a decisão vai ser nossa. O Eterno, Ele pode colocar, como Ele tem feito neste lugar, irmãos, ministrado as nossas vidas, nos ensinado e colocar para mim e para você o que é correto. Mas a decisão sempre vai ser nossa, do que nós vamos fazer com o que Ele coloca diante de nós. E é para o bem. É para o nosso bem. Eu me lembro que o Senhor colocou muitas coisas diante de mim. E eu passei por essa situação. O que eu vou escolher fazer? Eu vou olhar o meu próximo com amor, com misericórdia e me colocar diante do Senhor para com a vida dele? Ou eu vou continuar buscando e chorando diante do Eterno, buscando a retratação, a justiça? Irmãos, é poderoso quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, mesmo quando você está diante de extrema dor. É poderoso quando você se coloca como um instrumento do Eterno, para que Ele alcance a outra vida, para que Ele mostre, para que Ele toque a outra vida. Porque você coloca de lado a sua dor e o seu sofrimento. E você olha para o próximo com amor. Ah, meu irmão, minha irmã. E nós temos observado como tem sido crescente sobre toda a terra, irmãos. Nós já falamos sobre isso aqui. Como as pessoas buscam pelo seu próprio. Não querem sofrer a dor e quando sofrem se sentem prejudicadas de alguma forma. Elas buscam com todas as forças a retratação, a justiça. Mas que nós busquemos também, irmãos, da mesma forma que muitas vezes nós buscamos a retratação e a justiça, nós busquemos perdoar. Porque, irmãos, nós podemos nos esquecer muito rapidamente, como aquela parábola, aquele credor incompassivo. Como ele esqueceu rápido, irmãos, que ele tinha acabado de ser perdoado. E nós podemos fazer a mesma coisa. Quantas vezes, se você refletir um pouco mais sobre a sua vida, que você errou, que você pecou e você buscou o perdão do Eterno, o Eterno te perdoou. E Ele esqueceu. E quantas vezes, irmãos, nós nos esquecemos de forma tão rápida, que nós acabamos de receber um perdão, um exemplo hoje, irmãos, o sol que nasceu e está brilhando, a misericórdia dele que foi renovada sobre a minha e a sua cabeça. E quantas vezes nós nos esquecemos que a misericórdia dele está sobre mim e você, mas quando vem a nossa mão, irmãos, concedermos a misericórdia que eu e você temos recebido,
Nós nos esquecemos e não damos, não praticamos. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e nós tenhamos um coração voltado a fazer o que Ele tem proposto para mim e para você, porque é para o nosso próprio bem. Irmãos, se eu quero morar no Monte Sagrado, eu preciso obedecer às regras que está escrito, de tudo aquilo que está escrito. Ainda nesta paraxá, irmãos, foi tratado sobre uma mulher com suspeita de ter adulterado contra o seu marido, que ela seria levada ao Kohen, e tomaria águas amargosas para provar a sua inocência neste assunto. E se o resultado desta ingesta que ela ingeriu ali, esse líquido, fosse negativo, ela seria considerada fiel. E então ela seria restaurada ali no seio familiar, a sua dignidade seria restaurada e tudo continuaria bem. O reconhecimento do marido que a sua suspeita foi indevida era anunciado publicamente e assim a família seguiria de forma harmoniosa a sua vida. Mas se fosse nos nossos dias, se fosse hoje, irmãos, que algo acontecesse deste modo, imagine você, o marido ele teve uma suspeita para com a esposa, ele vai até a liderança e olha, tem que tomar aqui esse líquido que era feito, o Senhor deu direção ali, e aí não acontecia nada. E aí era provado que o esposo estava errado, mas a mulher passou por toda aquela situação. Imagina se isso fosse nos nossos dias, irmãos, que acontecesse algo desse modo. Eu acredito que poucas mulheres desejariam estar ao lado dos seus maridos, se manterem no seu lar, permanecerem com seus filhos, porque elas se sentiriam expostas, humilhadas publicamente, e a congregação, com o conhecimento daquela suspeita, entre tantas questões que seriam praticamente, irmãos, impossível na sociedade que nós vivemos, lidar com algo como naquele tempo, que não era interpretado, irmãos, deste modo. Nos nossos dias. Se em alguma relação, irmãos, houver uma suspeita sobre alguém, o que as Escrituras nos ensinam, irmãos, é ir falar com a pessoa. Tirar esta dúvida de um modo pessoal e particularmente. Tratar no particular. Mas talvez você já tenha tido a experiência de falar com alguém sobre algo que você tinha dúvidas e a outra parte, em vez de responder, não, eu não fiz isto, foi uma impressão sua. Quando, é claro, a suspeita for ilegítima. Mas o que ocorre na verdade, irmãos, é que a pessoa diz, como você pensou isso de mim? Eu não acredito, não, de qualquer outra pessoa, menos de você. Talvez você já ouviu isso, aquela quebra, né? Vamos dizer assim, de confiança que a pessoa... Não, eu jamais esperava isso de você. Como você suspeitou isso de mim? Eu esperava isso de qualquer pessoa, menos de você. E aí, irmãos, o que acontece? Se inicia o processo de uma mágoa, de uma ruptura de um relacionamento, mesmo com pessoas sinceras. Duas partes sinceras. Porque se alguém, irmãos, ouça isto, se alguém procurou você para resolver uma situação, é porque essa pessoa é sincera e ela deseja estar bem com você. Do contrário, meu irmão e minha irmã, não teria importância para ela, ela não ia te procurar. Você é importante para ela. Por isso que a pessoa te procurou. Pessoas indulgentes falariam, irmãos, sinceramente ao seu amigo. E o seu amigo sincero diria, me perdoe, eu precisava tirar isso da minha cabeça. Se abraçariam e seguiriam juntos. Mas, irmãos, lamentavelmente a nossa geração guarda coisas que são consideradas grandes e também as pequenas. E levam, irmãos, com isto um fardo enorme sobre si. Mas ambos pretendem morar no Santo Monte com Hashem. E
Eu só sei, irmãos, eu só não consigo compreender como isso vai ser possível. Dessa forma. Como vai ser possível morar com o Eterno? Quando nós lemos, irmãos, as cláusulas do Tehillim 15. Quando você puder, leia novamente esse salmo. Leia essas cláusulas. Eu creio, irmãos, que nós devemos levar essas cláusulas muito a sério. Esta, irmãos, é a geração mais sensível, mais fragilizada nas suas emoções. Irmãos, é uma geração que jamais existiu em outra época. Carentes, uma geração, irmãos, carente de pessoas indulgentes. Ouça, em nome de Yeshua, ouça o que o HaKodesh está advertindo a sua vida neste dia. Largue estes pesos. Se resolva. Libere-se. Acredite na palavra de Hashem para a sua vida. E viva o que Ele tem para você. Sejam fortes em nome de Yeshua. Sejam fortes e não embrutecidos, irmãos. Que nós sejamos indulgentes e não pessoas descontentes em nome de Yeshua. Se alguém, irmãos, vejam isso, se alguém na nossa geração que tem esta necessidade, uma necessidade, irmãos, extrema de aceitação. Se uma pessoa com uma necessidade como essa convidasse o anjo ali para jantar, o anjo que Manoah, o Malach que Manoah, fez toda aquela, preparou aquele banquete, vamos colocar assim, todo aquele esforço, o pai de Shinshom. Tudo o que ele fez ali, se uma pessoa da nossa geração fizesse aquilo, e tendo o posicionamento que o anjo teve, o Malach teve, falou, olha, nós lemos, irmãos, mesmo se eu ficasse, eu não vou comer sua comida. Imagine alguém da nossa geração ouvindo isso do Malach. Olha, todo o esforço, irmãos, que ele fez. E se você leu, você vai ver que ele apareceu primeiro para a esposa, e a esposa foi contou para ele, e aí ele, puxa, eu quero vê-lo, eu queria saber, e ele ficou esperando, ele estava desejoso de rever, de ter aquele reencontro, e o anjo vem para a esposa, não vem para ele. Veio para ele novamente, para ela novamente, e ela foi correndo, e ele ficou esperando, e buscou ele, e quando ele ficou de frente com ele quis fazer este alimento, irmãos. E preparou tudo, e o anjo responde, qual foi a resposta, irmãos? Mesmo que eu ficasse aqui com você, eu não vou comer a sua comida. Irmãos, imagine você e você, irmãos, ouvindo algo desse tipo. E eu, pelo menos, eu gostaria de ter um encontro desse, eu gostaria de ter uma experiência dessa. Aí você está ali buscando o Senhor, eu quero ter a experiência, Aí você recebe sabe aquela visita que você espera muito, que você deseja muito, e quando a visita chega, muito obrigado tudo que você preparou, mas eu não vou comer não sua comida. Você desconjura, meu Senhor, você fica indignado. Não é assim, irmãos, é uma visita que você quer ter na sua casa. E a pessoa fala, muito obrigado, meu irmão, minha irmã, aqui. Mas olha, eu preciso ir, não dá para mim ficar aqui. Tem outras coisas para fazer. Imagina o que ia acontecer, irmãos. Nunca mais se apareça aqui. E, irmãos, imagina se nós fizéssemos isso com o Malach do Eterno, irmãos. Porque as Escrituras nos dizem, se Manoah tivesse tido um posicionamento desse, que não foi o caso, era o Malach de Hashem. E eu e você podemos fazer isso, irmãos. O Senhor pode colocar uma pessoa, apenas porque ocupa um corpo físico, porque quantos relatos nós temos das Escrituras, irmãos, que eles estavam num corpo físico. Como nós temos pecado ainda, irmãos? Porque em muitos momentos eu converso com a minha esposa, a gente em casa, e eu tenho muito claro essa consciência de que nós temos o nosso relacionamento particular, sim, com o Eterno.
Mas, irmãos, o nosso relacionamento com o Eterno, a nossa vida com o Eterno, uma das partes do nosso objetivo, do nosso alcançar a eternidade, passa pelo nosso relacionamento com o nosso próximo, irmãos. Com nossos irmãos. Uma geração, irmãos, nós estamos diante de uma geração nada indulgente. Busque depois novamente os significados dessa palavra. Mas eu vou trazer aqui para você aquele que é compreensivo. Compreensivo. Você tem sido compreensivo? Aquele que demonstra, ele demonstra benevolência. Para onde você se inclina? Porque o indulgente, ele é inclinado a perdoar. Ele tolera. Não tolerar o pecado, viu, irmãos? Tolerar a vida do outro, olhar a situação da outra vida, irmãos. E irmãos, justamente esta falta de indulgência, de nos colocarmos no lugar do outro, este posicionamento, irmãos, é o que muda tudo. É o que muda tudo. Faz com que estejamos unidos, irmãos, em oração. Mas não é qualquer oração, é uma oração autêntica e verdadeira. Uma oração, irmãos, que toca o coração do Pai. Irmãos, como nós temos falhado em ser como Yeshua é. Fazer, seguir, viver o que Ele fez, irmãos. Ele deixou exemplo para mim e para você. Nenhum de nós aqui, irmãos, estamos sofrendo, passando pelo sofrimento que Yeshua sofreu. Nenhum de nós aqui, irmãos, por mais que nós soframos. Irmãos, eu não tem saído da minha mente algo que o Senhor ministrou há uma semana atrás, no Shabat passado, sobre Ov, irmãos. Isso tem permanecido no meu espírito. O homem estava ali, irmãos, vamos colocar assim, apodrecendo, irmãos, o corpo dele. E toda a situação e dor daquele homem, irmãos, tudo que ele tinha vivido, ele estava sofrendo. E o Eterno veio para ele depois de uma longa conversa entre ele e o Eterno, irmãos. E aí vem para ele o que, irmãos? A oportunidade de fazer o quê? Orar pelos amigos. Orar. Se fosse nos nossos dias, irmãos, nós não estamos sofrendo o que Yeshua passou. Não estamos sofrendo nem sentindo a dor, não estamos na situação que Iov esteve. E o Eterno falou para ele, ore. Eu vou aceitar a sua oração pelo posicionamento daquele homem, irmãos. Porque ele não pecou contra o Eterno chamou ele de justo. E o Eterno falou para aqueles 3 amigos, falou, a oração de Iov eu vou receber, a minha ira está contra vocês, mas vá lá, sacrifiquem e eu vou receber a oração dele, para que vocês sejam perdoados. Como nós temos falhado ainda, irmãos, em olhar para o nosso próximo e ter um coração, irmãos, que vê o outro como um ser humano, como uma alma também, que está enfrentando algum tipo de dificuldade. E como nós temos visto, observado e tem sido orado nesta casa, nós estamos diante, irmãos, de uma mudança da mente das pessoas. As pessoas estão sendo transformadas em outra coisa, irmãos. Outro dia, novamente em casa, eu estava conversando com a minha esposa. Tem situações que não dá pra gente levar em consideração o que a pessoa fala. Porque nós não somos melhores do que ninguém, mas o Eterno tem guardado a mim e a você de tantas coisas que as pessoas lá fora não estão, irmãos, sendo guardadas. Nós ainda temos, irmãos, o equilíbrio da parte da Ruach HaKodesh, a presença do Eterno que tem guardado a mim e a você, tem permitido que você estejamos no melhor do possível sobre esta terra. E quantos de nós nos prendemos por uma situação que a pessoa... Tudo bem, existem pessoas que podem escolher, irmãos, fazer o pecado e serem más e falarem que não devem e ferir pessoas. Outras pessoas, irmãos, apenas um momento, a pessoa teve um momento ali de crise, uma alteração, que nem ela sabe o que ela está enfrentando, irmãos. E nós, munidos das informações e ministrações que eu e você temos, quantos de nós pecamos, irmãos, falhamos em perdoar? E
esta mensagem, irmãos, tudo que o Senhor colocou aqui para nós, o Senhor me permitiu olhar como essas palavras que Ele traz para mim e para você, como palavras de amor, de edificação, Ele deseja construir dele dentro de mim, de você. E Ele tem feito isso, irmãos. Que nós não sejamos aquelas pessoas que, quando ouvem uma palavra de amor, mas uma palavra, a verdade do Eterno, que vem e confronta e mostra a verdade. Olha, você está errado nisso, você precisa mudar nisso. Eu não estou contente com isso que você está fazendo. É o Eterno dando exemplo para mim, o exemplo para mim e para você. Se tem algum problema com o seu próximo, Ele faz isso, irmãos. Quando existe algum problema, Ele vem. Filho, filha, isso aqui não está bom, nós precisamos corrigir isto. E o que nós fazemos? Vamos buscar perdão, na verdade. Que nós tenhamos forças para fazer isso. E não se levantar contra Ele. E não façamos dessa forma com nossos irmãos, com o nosso próximo. Nos levantar contra o nosso próximo, que está querendo estar bem conosco. Na Brita Hadashah, irmãos, nós vemos Shaul HaShaliach, no texto que nós lemos, na passagem ali em Gevrotatus. Ele estava procurando esta indulgência. Ele procurou a liderança da Kehillah ali, falando com Yaakov, com Tiago, o irmão de Mashiach Yeshua, compartilhando tudo que ele estava vivendo, irmãos, com os não-judeus. E realmente, irmãos, ele estava procurando ser aceito. Lá no capítulo 21 que nós lemos, versículos 25 e 26. Shaul, irmãos, ele recebeu uma instrução que, para quem conhece Shaul HaShaliach, o apóstolo Paulo, certamente não foi a coisa mais simples dele fazer. Porque ele teve de se submeter completamente e se expor, irmãos, sob a orientação de Yaakov, para ir até o templo, raspar a cabeça e fazer um voto. Porém, irmãos, em nenhum momento nós vemos que o Eterno tinha dado aquela instrução. Nem que Shaul, irmãos, fosse, e nem que Yaakov tenha recebido essas ordens. Nenhum dos dois tinha recebido essa ordem de fazer o que eles fizeram da parte do Eterno. E aqui, irmãos, nós não vemos indulgência. Nós vemos somente o interesse de aceitação, irmãos. Seja da comunidade messiânica ali, seja da busca de Shaul HaShaliach, seja de Yaakov, em ser atendido no que havia sido ordenado como autoridade. Shaul se colocou ali e Yaakov deu a ordem e ele obedeceu. Fato é, irmãos, que aquilo foi literalmente um caos. Shaul foi preso. Irmãos, e toda essa situação foi um péssimo testemunho deles que aconteceu ali diante das pessoas, irmãos. E sabe o que teve de acontecer, irmãos? Quem teve de intervir diante de todo este caos? Yeshua. Yeshua teve que largar tudo que ele estava fazendo, vem correndo, irmãos. Vamos ler, abra aí Gevrotatus, capítulo 22. Imagine Yeshua lá fazendo as coisas e tudo mais. E todo esse caos acontecendo por causa da falta de indulgência, a necessidade de aceitação. E eu não ouvir a instrução do Eterno, não buscar o Eterno. Capítulo 22, versículo 18. De Atos, poderosos da Ruach HaKodesh. Olha só. Vi Yeshua. Rápido ele me disse. Rápido ele me disse. Saia de Jerusalém imediatamente. Eles não aceitarão o que você tem a lhes dizer ao meu respeito. Saia daqui imediatamente. Olha a situação, irmãos. Ele falando, ele relatando, eu vi Yeshua e Yeshua dizendo para ele, Shaul, rápido, saia daqui. Que você, em outras palavras, o que você está fazendo aqui? Olha o perigo, irmãos, da necessidade de aceitação. E nós vivemos isso em nossos tempos, irmãos. E a falta da indulgência.
Nunca foi, irmãos, o propósito de Yeshua que Shaul estivesse ali em Jerusalém. Tiago, em nenhum momento mostra, irmãos, alguma indulgência com a responsabilidade de cuidar de Shaul HaShaliach, devido ao conselho que ele mesmo deu o conselho e ele deveria ter se responsabilizado com aquilo que ele falou, irmãos. E eu pergunto, será que você não está vivendo deste mesmo modo? Trabalhando por aceitação, se esforçando por aceitação, mas sem nenhuma indulgência. Tendo tanto esforço. Para quê? Para ser aceito. Você tem uma palavra do Eterno para o seu futuro? Uma pergunta. Porque, meu irmão e minha irmã, isto é fundamental para o êxito do que quer que você realize na sua vida. E a palavra dele, a instrução dele, a condução dele para a sua vida. E quantos estão amargando, irmãos, neste momento? Muitos prejuízos, muitas dores. Por agir assim, desta forma, sem buscar a direção do Senhor, estar querendo ser aceito. Quantos prejuízos nos espíritos, irmãos, nos sentimentos, nas emoções, de crentes que não precisavam estar vivendo isso, por estarem buscando ser aceitos. Busque a palavra do Senhor para a sua vida, para que você viva o melhor dele. E para isso, irmãos, nós precisamos ser pessoas indulgentes, pessoas que estejam disponíveis não somente para ouvir, mas para obedecer o que Hashem deseja, e não aquilo que nos é mais lógico, mais necessário, mais confortável. O que nós precisamos é ter uma palavra do Eterno, irmãos, e obedecê-la. E sem a unidade necessária para isto, dificilmente, irmãos, nós vamos conseguir ouvi-lo. Indulgência, irmãos, está em falta. E não se compra a indulgência. Não dá para comprar. Para nós finalizarmos. Irmãos, que Mashiach Yeshua fale com você como ele falou com Shaul naquele dia. Ele vem, irmãos. Mas não precisava ser daquela forma. Não precisa ser assim. Você não precisa estar diante de um caos na sua vida. Não precisa ser assim. Yeshua teve você tirar Yeshua de onde ele está, fazendo o que ele está fazendo, vem correndo. Ei, sai daqui, o que você está fazendo? Mas se for necessário, ele vai vir, porque ele te ama. Irmãos, teve um tempo na minha vida, e hoje a gente ri, né? Mas o dia era para chorar mesmo. E eu louvo ao Senhor. Irmãos, como nós precisamos de pessoas ao nosso lado, irmãos. E eu estava conversando com o Rosh Caio ainda ontem, sobre essa questão da pessoa que, se não me engano, está em Provérbios, né? Mishlei Provérbios, a pessoa que busca... Oh, meu Senhor, eu tenho tanta falha em lembrar os textos, mas eu sei que está. A pessoa se mostra egoísta quando ela se afasta, quando ela busca se distanciar, quando ela se distancia, ela busca interesses egoístas, irmãos. O seu próprio interesse. E o Senhor não tem para que eu e você vivamos sozinhos. E quantas pessoas, irmãos, têm construído fortalezas, se tornaram construíram um muro. E não, acabou, não abro meu coração, ninguém mais vai entrar aqui. Esquece, só que aí a pessoa esquece que ela fecha o seu coração, a sua vida. Para o bem do Senhor, o Eterno quer entrar, ela está fechando também. O Eterno usa pessoas. Então que o Senhor Yeshua fale ao seu coração neste dia, porque eu sei que Ele está falando conosco, irmãos. Que a Ruach mostre a você a urgência do que necessita ser mudado na sua vida. Você sabe, eu sabia. E para concluir, né, eu não concluí, na época, hoje eu rio, mas no dia era para chorar.
Eu tive que levar um chacoalhão, irmãos. A pessoa me pegar pelos ombros e... Ei, acorda! O que você está fazendo? Irmãos, é vergonhoso, mas que a minha vergonha sirva para você não passar por isto. Irmãos, Yeshua foi para Shaul. Shaul, o que você está fazendo aqui, Shaul? Sai daqui. Aconteceu isso na minha vida. O Senhor Yeshua veio na vida de uma pessoa e me chacoalhou. O que você está fazendo? Vamos acordar para a vida. E eu louvo ao Senhor porque eu consegui acordar. E, irmãos, sobre essa questão de Ov ainda, que o Senhor ministrou, e eu só estou citando porque veio novamente na minha mente, no meu espírito. Eu nunca havia olhado o capítulo 42, o final ali que o Senhor relata, que o Senhor deu em dobro, né? Eu fiquei refletindo, meu Senhor, se não me engano, 14 mil ovelhas. Naquela época, é muita ovelha. Se não me engano, 6 mil camelos, 1.000 junta de bois. O homem se tornou... Vamos dizer assim, não dá, bilionário é pouco para ele. Mas no decorrer do livro de Jó diz que as pessoas iam até ele, irmãos, buscar conselho. Ele era um homem sábio da época. E as pessoas iam buscar conselho com ele. E quantos de nós, eu pelo menos, focava mais, uau, que maravilhoso, o que é externo. É impossível não estar evidente o que o Senhor fez no termo externo, no material, naquilo que ele possuía de forma externa. Era visível às vidas o que o Senhor estava fazendo. Mas a Ruach ministrou ao meu espírito, irmãos, o maior bem, a maior bênção que Yaakov teve e recebeu, estava aqui, ó. Ninguém podia ver quem ele se tornou, o que ele recebeu do Eterno, por não ter se levantado contra o Senhor, diante de tudo que ele viveu. Quem ele se tornou, irmãos. E mais, as vidas que ele pôde aconselhar com essa nova vivência de experiência com o Eterno, irmãos. E eu fiquei sendo ministrado ali, quantas vidas puderam conhecer este Pai maravilhoso, que é Hashem, que cuida. Porque este homem teve a vida dele transformada. E quantas vidas, irmãos, puderam ser alcançadas do que ele viveu, do testemunho que ele estava ali testificando para aquelas vidas posteriormente de todos os anos que ele pôde desfrutar ainda nessa terra. Irmãos, o Eterno quer transformar a mim e a você. Vamos deixar, irmãos, as coisas que é passado no passado. Perdoar, irmãos. Então que a Ruach mostre a você que é urgente a necessidade de você mudar. Senão o Senhor não estava trazendo essa palavra para mim e para você. Porque, irmãos, Hashem, ele apenas vai refletir. Ouça isto. Hashem, ele vai refletir para você quem você é. Olha o que diz segundo Samuel, capítulo 22, versículo 26. Segundo Samuel 22, versículo 26. Irmãos, nós temos que colocar mais em prática as escrituras, irmãos. Para com o misericordioso, tu és misericordioso. Para com o defensor da pureza, tu és puro. Para com o honesto, tu és honesto. Mas para com o perverso, tu te mostras astuto. E eu não tenho como me lembrar, irmãos, lendo um texto como este, da lei da semeadura. O que você tem semeado? O que você tem plantado? Eu tenho certeza de que você deseja colher bons frutos. Mas o fruto que você planta hoje é bom? Irmãos, Yaakov, ele poderia ter usado desta indulgência com Shaul HaShaliach no passado. Mas, irmãos, ele aprendeu. Yaakov aprendeu a experiência. E ele deixou isso escrito para nós hoje, irmãos. Vamos para o texto, para o livro de Yaakov, a carta de Yaakov, Tiago 3,17. Yaakov, Tiago 3,17. Capítulo 3, versículo 17. Olha o que ele escreveu, irmãos. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica,
indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Irmãos, são 8 qualidades da sabedoria que vem do alto, irmãos. Eu vou ler de novo. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiro, pura. Depois, 2, pacífica. 3, indulgente. 4, tratável. 5, plena de misericórdia. 6, de bons frutos. 7, imparcial. E 8, sem fingimento. E a indulgência, irmãos, é uma importante porção dela. Que nós, irmãos, tomemos a decisão pelas 8 qualidades, irmãos, para termos a sabedoria que vem do alto, irmãos. Guarde este texto e busque colocar em prática, aprender a viver. E não se esqueça, se lembre sempre que a indulgência, ela está entre essas 8 qualidades. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach, que assim seja. Pai eterno, em nome de Yeshua Mashiach, Pai, ainda hoje, no início desse serviço, Pai, o Senhor trouxe de uma forma tão maravilhosa, Pai, a compreensão, um pouco da compreensão do Teu amor, a paciência, a misericórdia que o Senhor tem tido para com a minha vida, Pai. E, Pai, o meu coração se encheu de gratidão por Ti, Pai, no início desse serviço. Pai, ajude-nos a termos um coração grato a Ti, eterno. Pai, a reconhecer. Pai, ajude, através da Ruach HaKodesh, que nós tenhamos olhos, Pai, para enxergar e ver. Pai, como o Senhor tem nos conduzido, Pai, com braços de amor. O Senhor tem falado conosco, Pai. E o Senhor tem sido paciente para conosco. O Senhor tem esperado para nós, para que nós tomemos uma decisão em relação ao Senhor. Mas, Pai, essa decisão em relação ao Senhor, ela passa pelo nosso relacionamento, a forma como nós, Pai, como nós somos para com o nosso irmão, com o nosso próximo eterno. E como nós somos, de fato, Pai, testados e provados nos momentos em que há alguma dificuldade no relacionamento. Mas, Pai, se ambas as partes decidirem se amar e se perdoar, Pai, ambos estarão sendo ministrados e cuidados por Ti, vão estar crescendo, vão estar amadurecendo, Pai. E o Senhor vai estar ali no meio, por haver a decisão pela unidade, por amar e perdoar, Pai. Ajude-nos, Pai, guarde a nossa mente e o nosso coração diante, Pai, de um tempo sobre a terra terrível em que as pessoas, Pai, lá fora não sabem. Estão, Pai, sendo transformadas em outras coisas que não é o que o Senhor criou. Mas, Pai, o Senhor fez um caminho maravilhoso que através do DNA de Mashiach e Yeshua nós possamos, Pai, nos tornar quem o Senhor fez para que nós sejamos esta terra e sejamos prontos, Pai, para encontrar com Mashiach e Yeshua. Ajude-nos, Senhor, em nome de Yeshua Mashiach. Muito obrigado, Pai. Meu coração está grato por a forma como o Senhor tem cuidado de nós, como o Senhor, Pai, tem nos servido de forma maravilhosa com as Tuas instruções, Pai, edificando, nos permitindo receber da essência do Senhor em nós, Pai. Pai, que nós tenhamos um coração zeloso para cuidar desse bem maravilhoso que o Senhor tem nos concedido. Em nome de Yeshua Mashiach, fica conosco, fortalece, Pai, os Teus filhos, as Tuas filhas, para que eles, Pai, consigam colocar em prática tudo o que o Senhor falou conosco neste dia. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. Sim, próxima atividade, perdão. Nossa próxima atividade, no próximo Shabat, dia 14/6, será o segundo Shabat do mês 6 do nosso calendário. Portanto, nós teremos o Seudat Mashiach. Nós teremos uma única Parashá 16, Behaloktecha, quando você ascender. E após deixar o Monte Sinai e viajar até o deserto de Paran, o povo de Israel começou uma série de reclamações ácidas e amargas, movidos principalmente pela mistura de povos que se juntou ao povo de Israel na saída do Egito e ao longo do caminho, e que você preste atenção. A Parashá segue até Miriam fazer comentários ácidos sobre Moshe,
tendo ali Lashon Hará e falar ali a maledicência juntamente com Aharon. E muitos problemas, irmãos, na nossa vida parece sempre iniciar. Parece que se inicia sempre com uma pequena insatisfação que entra no nosso coração e nos conduz a falar o que não deveríamos, para depois nos arremessar em muitos males desnecessários, males que não deveríamos passar, irmãos. E assim segue, que o Eterno fale. Eu convoco a todos que leem, separem tempo para ler a palavra do Eterno, que o Eterno fale poderosamente com todos vocês em nome de Yeshua. Shabbat Shalom, que o Senhor tenha falado com todos vocês aí, que vocês tomem sempre propriedade daquela parte que cabe, né? E essa questão de perdão é uma questão que tem ainda conduzido muitas pessoas a sofrimento, né? E a gente tem tido assim, relacionamento é algo que tem trazido muitos problemas entre as pessoas desde os tempos antigos. Então, a gente tinha muito problema de relacionamento entre eles. E nós precisamos lutar, né? Amar de verdade, estar disposto a lutar pela alma do outro. E perdoar traz libertação para quem perdoa. Tem algumas situações que a gente ouve, né? Olha, depois de tudo que eu passei, aquele infeliz lá não merece o meu perdão. Como se o perdão fosse alvo de merecimento de alguma coisa. Não é. Ah, eu perdoo, mas ele vai me pagar. Isso não é perdão. Ah, mas depois de tudo que eu sofri, tudo que eu sofri, não fiz nada para passar por isso. Não falaram que Deus é justo? Ele é justo, ele é correto, mas ele quer misericórdia sobre a nossa vida e quer que a gente repasse essa misericórdia para a vida de outras pessoas. Precisamos ter entendimento. E é justamente porque a pessoa foi machucada que ele deseja que ela libere o perdão, porque ele não quer que ela venha sofrer mais posteriormente. Ah, mas é difícil perdoar. É difícil naquele momento, mas você pode ter certeza que depois você vai ser liberto de sofrimento pior. Esse é o motivo pelo qual o Senhor deseja que a gente liberte as pessoas do nosso coração, entregando para ela o perdão. E a gente tem algumas coisas que mudaram, alguns agravantes, como nós lemos ali em Provérbios, como é difícil você conquistar, né, um irmão ofendido. Só que as coisas estão mudando de um jeito, de tal forma, que hoje o ofensor se sente ofendido. Confessa dele. O que você vai fazer? Ele te ofendeu e se sente ofendido e não quer conversar com você. Tem que lutar por essa alma. Lutar em amor. Não é fácil. Abraçar. E até para abraçar, a gente precisa saber quando e como, porque uma pessoa ferida, né? Imagina, a pessoa está com o braço quebrado, você não está vendo, mas você vai dar um abraço nela e fala, nem chegue perto de mim. Então, abraçar quem está ferido, né, pode fazer com que a pessoa se retraia. Então, até para isso a gente precisa ter sabedoria do tempo, do modo. O Senhor pede para nós amarmos a Ele sobre todas as coisas. Amarmos aos outros como a nós mesmos. É importante que nós nos sentimos amados, mas o que faz as pessoas sentirem dor não é amar, é elas querem ser amadas, principalmente por pessoas que não desejam entregar a elas o seu amor. Nós precisamos ter esse entendimento e libertar as pessoas do nosso coração. E claro, em algum momento ela vai olhar para a sua vida e falar, puxa,
o que é que eu estou fazendo com essa pessoa que até aqui, tudo que ela tem feito, só tem demonstrado que ela deseja o meu bem-estar. A pessoa vai se sentir até envergonhada. Precisamos tomar muito cuidado com sentimentos de ofensa, que nós acreditamos ser ofendidos. Precisamos ser cautelosos com situação de orgulho. São inimigos poderosíssimos que nós carregamos dentro de nós, os maiores inimigos. E devemos libertar. Perdoar é libertar primeiro a nossa própria vida. Sermos dócil com as pessoas. E claro, tudo tem consequência. Cometeu algo, vai ter uma consequência. Mas o que é esperado de nós? Que a gente conceda total libertação para quem quer que seja nessa terra. Tem muitas pessoas hoje se degladiando, principalmente dentro dos lares, marido, mulher, mãe, filho, pai, filho, filho, pai. Mas o Senhor pediu para a gente amar até os nossos inimigos. E essas pessoas nem inimigos não são, mas não querem se amar. Mágoa. Liberta isso. A cura é primeiro para nós.